ele diz no verso 15: pelo que tendo eu também ouvido da fé no Senhor Jesus que há entre vós, e do amor que tendes para com todos os santos. Uma coisa linda é que Paulo, ele ouviu falar a respeito da fé dos irmãos que estavam em Éfeso, né? Então, Paulo, ele ficou sabendo da fé que foi vista diante dos irmãos e do amor, né, que tens de um para com os outros. Então, muitas vezes nós somos conhecidos por aquilo que nós estamos fazendo, pela fé que nós professamos em Cristo Jesus. Então, como é que nós estamos sendo vistos e como que as pessoas nos conhecem ao olhar para nós? Será que elas têm visto a fé em Cristo Jesus manifestada na nossa vida? Será que elas têm visto o amor de Cristo, né, de nós como igreja do Senhor, de um para com os outros? Eu tenho sempre dito a alguns irmãos que antes de pregar aos ouvidos, pregue aos olhos. A pregação, antes de ser ministrada aos ouvidos, ela deve ser ministrada aos olhos. Nós vemos isso daqui, né? Paulo, ele dizendo isso aos irmãos na oração, antes da oração que ele vai começar aqui no verso 16, onde ele ora ao Senhor para que Deus abra o entendimento das bênçãos espirituais que estão reveladas através de Cristo Jesus para a igreja, né? E ele vai dizer aqui no verso 16 em sua oração: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então Paulo, ele agradecia a Deus todas as vezes que ele ia orar ao Senhor. Ele agradecia a Deus pela vida de cada irmão, pela vida daqueles que Deus havia concedido a graça de ser alcançado pelo Evangelho de Cristo. E Paulo, ele lembrava desses irmãos quando ele ia para o seu momento de oração. Então ele nos mostra algo maravilhoso da parte de Deus, é que quando nós vamos orar, nós devemos lembrar dos nossos irmãos, as nossas orações, e dar graças a Deus pelo fato deles estarem com Cristo, eles estarem congregando, eles estarem tendo uma vida com Deus. Mas devemos também orar como Paulo, para que eles venham ter conhecimento, entendimento das riquezas que foram conquistadas por Cristo na cruz do Calvário. E ele diz aqui no versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo, ele ora ao Senhor, e Paulo agora ele ora para que eles possam receber a plenitude do Espírito, né? Paulo, ele ora para que o Senhor venha a conceder entendimento, né? Percepção espiritual. Porque muitas vezes a pessoa ela conhece muito de Deus e não conhece a Deus. A pessoa às vezes ela tem um conhecimento teórico do Senhor, mas não tem uma experiência, né, com Deus. E é isso que o Senhor ele quer de nós. Nós venhamos conhecer conhecer o Senhor na sua plenitude, né? Nós vemos que muitas pessoas não têm compreensão nem entendimento, né, da obra de Cristo na cruz do Calvário. E muitos vivem uma pobreza espiritual, porque a igreja de Cristo ela é rica, né? Eu falo rica espiritualmente, mas muitos têm vivido uma pobreza espiritual pela falta do entendimento, do conhecimento, da sabedoria, da revelação
que nos foi dada a nós como Igreja de Cristo, né? Através da pregação do Evangelho, através da palavra de Deus. E ele diz no verso 18: tendo iluminado os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação, quais são as riquezas da sua glória, da sua herança e os santos. Quer dizer, nós somos a riqueza de Deus, somos a herança de Deus, né? Então, nós temos que entender isso, que nós, aqui Paulo, ele fala algo lindo, que os olhos, ele fala sobre os olhos de seu coração, né? Porque muitas vezes o que o olho é para o corpo, o espírito é para o homem interior. Muitas vezes nós estamos com Cristo e não temos a percepção espiritual, o entendimento espiritual. Nós vemos lá quando Geazi, né, ele acorda Eliseu pela manhã, assustado, o exército inimigo que havia rodeado eles. E ali ele acorda Eliseu se levanta e ele fala: Senhor, ele desesperado, né? Ele desesperado, aflito por conta daquilo que os olhos dele mostravam para ele. Ele clama ao seu Senhor, né? E Eliseu, ele faz uma oração e pede para que Deus abra os olhos do seu servo. E quando os olhos de Geazi é abertos, ele vê um exército, né, de carruagem de fogo, né, ao lado deles, né? E ele vê que do lado deles são muito mais do que aqueles que vêm contra eles. Mas ele não conseguia enxergar isso porque ele estava cego espiritualmente. Então, essa cegueira espiritual muitas vezes nos concede uma pobreza espiritual. Muitas vezes nós temos um entendimento raso, né? Uma visão natural do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E isso proporciona para a nossa vida uma pobreza espiritual, sendo que o Senhor, ele nos concedeu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E ele diz no versículo 19: e qual é a suprema grandeza do seu poder em nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Quer dizer, mais uma vez o apóstolo Paulo, ele enfatiza a doutrina do poder para os cristãos e não para os incrédulos. E ele diz no 20, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos céus. Quer dizer, o poder de Deus, né, que estava em Cristo, levou Cristo a uma posição de governo e de vitória. Cristo, o poder de Deus que operou em Cristo, operou a ressurreição, poder de Deus sobre a morte, onde Cristo, ele foi ressuscitado, né? A morte não pôde vencê-lo, o inferno não pôde vencê-lo, o mundo não pôde vencê-lo, né? E Cristo, ele está em uma posição de governo e de vitória. Ele foi, o Senhor fez ele assentar à sua direita dos céus. O Senhor o colocou em uma posição de governo sobre todas as coisas e de vitória sobre todas as coisas. E Paulo, ele encerra aqui do verso 21 ao 23, esse capítulo 1, dizendo:
acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se possa pronunciar, não só neste século, mas também no vindouro. Quer dizer, Cristo, ele domina e governa sobre todo ser espiritual. E ele diz aqui no 22, também sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Quer dizer, Jesus, ele tem autoridade sobre a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Cristo sujeitou todas as coisas aos seus pés. E ele diz no 23, ao qual é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja, ela é dependente de Cristo. A igreja e o corpo de Cristo são a mesma coisa.